Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, mais uma semana reunidos, uma semana que se passa e nós hoje com um novo capítulo para você. Estamos falando a respeito do livro Pensamento e Vida. Esse livro é do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e você que não conhece poderá adquirir Pensamento e Vida, pois Emmanuel já está falando para a gente a respeito de várias questões ligadas ao pensamento, à mentalidade, à vontade, ao concurso, ao auxílio entre as pessoas, as nossas vibrações, como elas são importantes. E hoje nós estaremos falando de um capítulo novo, que é o capítulo 10º. Se você não conhece os programas anteriores, você poderá acessar e estudar conosco. É um livro que é bastante interessante. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Para quem não me conhece, eu sou André Luiz Ruiz, junto da Solange Godoy. Nós estamos aqui há tantos anos apresentando o nosso programa Alegria de Viver. Alegria de estar junto esse tempo todo, não é? Nós temos este programa desde 2006, quando era apenas um programa de rádio. Lembra, Solange? É isso mesmo. E ficamos muito felizes porque estamos tratando deste tema sobre o pensamento, como ele é importante para a nossa construção espiritual. E assim, você pode acompanhar conosco cada um dos capítulos que já foram feitos. São até agora 9 capítulos, o 10º vamos falar hoje, e isso nos coloca com 1/3 do livro já cumprido, fora os outros livros. Nós já tivemos aqui Cartas de uma Morta, Fonte Viva, Boa Nova, Caminho da Luz, então, Leis de Amor, já tratamos de muitas coisas, Voltei, tantas coisas lindas que já foram lidas e comentadas que você poderá também encontrar aí nos caminhos da internet, seja na própria Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, seja através de nossos canais da TV Alvorada Espírita, que estes arquivos estão disponíveis. Assim você acompanha nessa época de reclusão, de isolamento, você fica com boas coisas para mexer com o seu pensamento, porque o seu pensamento é vida, não é mesmo, Solange? É isso mesmo. E aí? Vamos dar início aos nossos slides? Vamos lá, acompanhem conosco. Começar. O capítulo 10, o título é Entendimento. O cultivador do campo não prescinde do arado, com que cultivará, sulcará o corpo da gleba, da terra. Ele não abre mão, ele precisa deste instrumento, sem o qual, para abrir a terra, fica muito difícil, não é mesmo? Da mesma forma, o escultor, aquele que faz estátuas, vai recorrer ao buril para aperfeiçoar o mármore, aquela talhadeira, né? Colocando a ideia criadora que lhe está na cabeça, que está lá nas suas noções, não é? Lembramos de Michelangelo que diz, quando lhe perguntaram como é que ele esculpia, ele falou assim, não é difícil não, eu apenas tiro as rebarbas do anjo que está lá dentro da pedra. Ele só tira a rebarba, mas ele precisa tirar o anjo de dentro da pedra. Então você vê que é preciso ter a ferramenta, é preciso ter o arado, é preciso ter o buril, ter a talhadeira, ter o martelo, para que aquilo que você sonha se concretize. O que mais? A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Qual é o alicerce do trabalho renovador? Para qualquer criatura que esteja interessada na produção de proteção na sua estrada, o melhor modo de você alicerçar e obter proteção para a sua estrada é o entendimento. O entendimento é o alicerce desse trabalho que renova tudo. A dificuldade da família, dificuldade no trabalho, um chefe áspero, os seus clientes difíceis. O entendimento é o alicerce que faz com que você consiga obter também das outras pessoas uma proteção que ajude você no caminho. E aí vem a continuidade da explicação. Entendimento que seja símbolo de uma fraternidade ativa, de uma fraternidade operante,
que mais, Solange? Continua o texto. Simpatia que se converta em apoio de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Aqui ele está falando já da simpatia, simpatos. Patos é uma palavra grega que quer dizer emoção, não é? Patos. Você fala assim, uma pessoa apática. Ela é neutra, não faz nem sorri, nem chora, é um apático. Não sai do lugar, não fala nada se está de acordo, se não, nada o agrada, nada o desagrada, porque ela não tem patos, não tem emoção. Então tem os simpatos, o antipatos, o apatos, que é pático, né? Que é o indivíduo que está demonstrando emoções. Então você tem patético, olha só, alguma coisa assim muito forte, muito assim impactante. Então, esta simpatia é uma forma de você, ao viver, instilar, produzir nas pessoas uma reação de entendimento, de emocionalmente favorável àquilo que você está buscando, um modo de ser agradável e receber dos outros também uma apreciação agradável. Esse é o entendimento a que Emmanuel está se referindo, simpatia. Vamos ver o texto novamente, olha lá. Simpatia, que se converta em fulcro, em núcleo. Em núcleo. A palavra apoio não é a melhor aí para o sinônimo. Fulcro é a coisa que é o centro daquilo que atrai. Essa simpatia, ela se transforma naquele nódulo principal sobre o qual vão ser colocados todos os que estão à volta, porque se sentem agradados, se sentem felizes. E a simpatia que nos exterioriza, que nós mesmos exteriorizando, da nossa melhor parte, não é? Para que aquilo que há de bom nos outros também venha ao nosso encontro. Então você está num lugar e as pessoas estão taciturnas, cada um com a sua, cada um no seu, ninguém conversando, e de repente você fala alguma coisa engraçada, você faz um comentário interessante, que as pessoas começam a achar legal, interessante, elas começam a sorrir para você, elas começam a dizer, é isso mesmo, que bacana, de onde você tirou essa ideia? Ou seja, quebra o gelo, como o povo costuma falar, não é, Solange? Uma pessoa que tem uma posição de bom humor, sadio, construtivo, faz com que outros também fiquem com vontade de contar uma piada, de fazer alguma coisa também engraçada, porque você recebe de volta o que aquela pessoa também tem de bom. Esse é o entendimento. E quando você está em família, você percebe que muitos dos problemas que nascem no ambiente do lar são justamente por dificuldades de entendimento. Nós queremos ter razão, nós queremos apontar os erros alheios, nós queremos exigir das pessoas coisas que a gente acha que são corretas, porém nós não nos dispomos muitas vezes a reconhecer as boas coisas das outras pessoas. Nós não temos vontade de elogiar, não temos vontade de dizer espontaneamente coisas positivas, só queremos cobrar, reclamar. E o que você obtém em troco? A mesma coisa. Só insatisfação, só agressividade, só acusações. E é isso que gera a dissintonia, a antipatos. A emoção contrária, a emoção polarizada no lado oposto, agressiva como aquela que você ofereceu. Então é muito importante isso que nós estamos estudando aqui, porque o seu pensamento vai produzir a vida que está à sua volta. Vamos voltar para o texto. Todos somos compulsoriamente, obrigatoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Solange, nesta frase eu me recordo de uma máxima, de um dito que eu li do Espírito Emmanuel, esse mesmo que escreveu este livro. E esta máxima, que são
são falas moralizadoras, são conselhos que ele nos dá, dizia mais ou menos assim: em qualquer empreendimento, o mau humor do responsável garante 50% do insucesso. Veja só, isso foi tão importante que eu anotei e eu carrego isso como um papelzinho na minha carteira. Em qualquer empresa, em qualquer empreendimento, o mau humor do responsável corresponde a 50% do insucesso, do fracasso. Por quê? Exatamente por aquilo que está nessa frase aqui, que nós vamos ler novamente. Veja aí na tela. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Ou seja, nós emitimos e nós recebemos. Nós emitimos, é um círculo, né? Vai e volta. Vai para lá e volta contra nós. Estamos se envolvidos. É positivo é bom, se é negativo é ruim. 50% do fracasso do seu empreendimento é decorrência do seu mau humor, porque você vai ter mau humor de volta. Agora o texto vai para frente, vamos lá. Categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Até agora, a mesma coisa que já comentamos. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos, por uma atividade reflexa, o desalento e a intemperança. Criamos, por atividade reflexa, a crueldade e a secura para nós mesmos. E, ao contrário, quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, em consequência, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós mesmos. É a regra, é aquilo que até agora estamos comentando. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Você vê que as pessoas, elas se esquecem de que elas devem encontrar à sua volta o reflexo do que elas são. Quando alguém é promovido, não importa qual é o cargo que ele ocupava. Você imagina, então, num local de trabalho em que existam 5 faxineiros. 5. E, por algum motivo, o diretor da empresa pega um dos faxineiros e o promove a ser chefe da faxina. Chefe dos faxineiros. Bom, a partir daquele instante, ele já se sente acima dos outros 4. E se é uma pessoa que entende o que está aqui, ele vai dizer, gente, olha, o homem me botou lá como chefe do faxineiro, mas eu sou igual a vocês, eu quero trabalhar junto com vocês. Não tem diferença nenhuma. Quero que vocês me ajudem, porque o patrão vai esperar alguma ordem que eu tenha que deixar mais bem arrumado, que ele vai pôr a culpa em mim. Vocês me ajudem, mas nós somos irmãos, somos amigos, trabalhamos sempre juntos com a mesma vassoura. Ou então, que é o que é mais comum, ele vai dizer assim, olha, agora eu sou chefe, vocês têm que me obedecer, porque eu vou dedar vocês que fizeram as coisas erradas, não quero nem saber, porque agora eu mando em vocês. Vocês agora são eu que estou responsável por aqui. Vou fiscalizar se vocês vão varrer direito, se vocês vão limpar o banheiro, se vai estar tudo em ordem, porque eu quero mostrar serviço. O que esse cara vai ter em troco? Poxa, os outros 4. Até ontem era nosso amigo. A gente trabalhava junto, agora só porque ele é chefe dos faxineiros, tá pensando que ele é alguma coisa? Que cara mais prepotente. Aí começa.
A gente vai mostrar para ele quem é que faz a coisa aqui acontecer. Vamos facilitar a vida. Vamos facilitar bem a vida dele, até que ele vai ser despedido. Tá vendo? É a mesma coisa. E ninguém está falando que o cara foi promovido a gerente da empresa. Não, ele só passou a ser um pouquinho mais do que os outros. Isso é muito comum a gente perceber em agremiações religiosas, por exemplo, em que a pessoa trabalhava simplesmente lá, entregava papelzinho na chegada para aqueles que vinham à instituição religiosa. E aí, o que acontece? Um outro, que também era tão novato quanto ele, foi colocado para entregar a água fluidificada, depois que termina a sala de passe. Água fluidificada, um trabalho mais importante. Eu fico aqui entregando papel. E o cara que está com a água, agora eu sou o entregador da água. Ou então agora eu fiz o curso, me chamaram para ser passista. E aqueles que nunca foram passistas, que não sabem o que é isso, acham que isso é um prêmio, isso é uma promoção. Então transformam as agremiações religiosas, no caso aqui uma casa espírita, em uma empresa em que todos estão competindo para subir de posto. Em que um é coordenador disto, o outro é coordenador do outro grupo, e fica todo mundo querendo ser coordenador para não fazer nada e dizer eu sou coordenador. Essas são realidades muito semelhantes aqui, o que Emmanuel está falando. É claro que existem pessoas que sabem fazer direitinho, que são bons coordenadores, que são bons companheiros da casa espírita, que não faz diferença nenhuma se eles estão entregando papel, se estão entregando água, se estão trabalhando na sala de passe, ou se não estão fazendo nada, estão ajudando a limpar o banheiro. Não importa. O que importa é que eles estão fazendo algo de útil, porque isso é que demonstra o Livro dos Espíritos que é importante. Todo trabalho útil é considerado um trabalho. Tudo que você faça que seja útil é considerado trabalho. Eu me recordo, Solange, que um dia chegou uma pessoa no Chico e disse para ele, Chico, eu quero trabalhar lá no meu centro. O que você me aconselha? Por onde que eu começo? Eu sou médium, eu sou alguém que tem sensibilidade. Por onde que eu começo? Aí o Chico falou para ela assim, olha minha filha, quando você voltar lá no centro, você procura o dirigente. A moça já começou a gostar, né? Aí eu vou falar com o dirigente. Quando você chegar com o dirigente, você fala para ele assim, senhor, por acaso, aqui no centro, já tem alguém que limpa os banheiros? Já tem alguém que é responsável pela faxina dos banheiros? Se ele falar que tem, você fala assim para ele, o senhor pode me deixar ser ajudante dessa pessoa que limpa o banheiro? O senhor pode? Agora, se ele falar que não tem, você fala assim, eu posso ser responsável por limpar os banheiros do centro? E é claro, né, que a moça que estava ali ouvindo começou a murchar, que nem uma flor no sol, né? Derreter. Ela estava pensando que porque eu tenho sensibilidade, eu vou trabalhar com passista, vou ser médium, vou receber espírito, vou escrever livro. E o Chico recomenda. Vai lá e pede para ser ajudante do limpador do banheiro. Vê se você entende isso, o que o Chico está dizendo, para que nós também possamos entender que é através dessa simpatia, dessa presteza, desse desejo de servir, de ser um a menos, de não ser importante, que nós vamos demonstrar quem a gente é. E é aqui que o entendimento vai nos ajudar muito. Vamos continuar, Solange? Uhum. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se elevam para os cismos, os altos da evolução, e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. O que você entende por isso? Mesmo quando nós ingressamos, né, nós queremos ingressar, até nós ingressarmos nessa consciência cósmica, que é o que diz o texto, todos nós vamos nos distinguir pela face de luz, ou seja, pela maneira com a qual nós nos elevamos, buscando os cumes, buscando as coisas positivas, ou nós também nos distinguiremos
pela nossa face sombria, quando nós tivermos esse lado, né, sombrio, pela sombra que ainda nós sofremos a influência no nosso passado. Aqui, Emmanuel está dizendo que nós vamos chegar a um momento em que estaremos inseridos com plenitude na consciência do universo, seremos conscientes e faremos parte dela. Porém, até chegar aí, nós estaremos reproduzindo em nós aquela luz daqueles que sonham em subir na direção da evolução, mas também nós carregaremos conosco os erros que já cometemos quando estivermos saindo do atoleiro, dos abismos, né, das depressões. Então nós temos essas duas coisas, a luz que almejamos e a sombra que marca ainda a nossa trajetória, que é o período da nossa retaguarda, quando estamos ainda presos aos nossos vícios, às nossas manias, àquilo que nós achamos que é certo, mas que na verdade é demonstração da nossa ignorância, nossos caprichos, nossos melindres, todas estas são coisas que marcam as sombras que estão em nós, pela nossa inexperiência no bem e pela manutenção de nossas vibrações ainda numa região primitiva, daquilo que ele chama retaguarda. Então, nós somos essas duas coisas reunidas. Não nos libertamos ainda da sombra, estamos muito longe de estarmos livres dela. E agora a gente vai continuar o texto no parágrafo seguinte. Vamos ver? A própria posição vulgar do homem na terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridade do abismo. Nós temos aqui na terra. Você quer luz? Olha para cima, olha para o sol. Você quer escuridão? Olha para o poço. O sol não está dentro do poço. O sol está no céu. A escuridão está dentro do poço. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. Então, nós somos este conjunto, aquilo que vamos recebendo do alto para irmos para frente e aquilo que carregamos ainda como lastro negativo de nossos erros, de nossos defeitos, que são naturais em nossa existência. Agora, continua o texto. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Esse desatar estas algemas é algo que nós precisamos nos conscientizar, que depende do nosso esforço, da nossa vontade. Nós temos que lutar, porque estas são algemas, são coisas que nos apreendem, que nos encarceram e que foram escolhas nossas. E para que nós façamos isto, nós precisamos substituir a sombra pela luz. Temos que procurar o bem, temos que sentir o bem, temos que pensar no bem, temos que atuar de uma forma tão oposta que a luz do que nos espera comece a dissolver as trevas que ainda estão em nós, né? Próprias desse nosso estado de primitivismo mental e espiritual. Quando você não é capaz de ouvir uma notícia sem levá-la para o lado negativo, quando você não é capaz de ter uma conversa elevada, positiva, otimista com alguém por mais de 5 minutos, porque a coisa degringola para o lado ruim das críticas, do achismo, do xingamento, você está deixando a sombra tomar conta da sua língua, do seu pensamento, do seu sentimento. Algumas pessoas às vezes passam por isso. Chega alguém e você fala para essa pessoa: ai, mas olha, eu encontrei o fulano, como o fulano é bom, que pessoa maravilhosa que é aquele lá. Aí o fulano com quem você está falando diz: ah, mas olha, eu se fosse você não confiaria tanto assim nele não, porque
ele me parece uma boa pessoa. Ah, mas ele te fez alguma coisa? Não, nunca me fez nada, apenas eu não vou com a cara dele. Quer dizer, como é que você pode, por não ir com a cara de alguém, envenenar a mente de alguém que está falando boas coisas de um outro, sem que você tenha nada a denegri-lo, porque você tem uma experiência ruim com ele? Como é isto? Você já notou que é difícil para as pessoas fazerem um elogio para alguém se não for para obter alguma coisa em troca? É muito comum alguém falar bem de outro. É muito comum o vendedor falar bem do comprador, porque está esperando que o comprador seja simpático e compre o produto dele. É muito fácil o enamorado elogiar as qualidades e as virtudes da pessoa a quem ele se dedica, porque quer conquistar, e vice-versa. A moça querer fisgar o tubarão que ela quer muito para ela e falar, ai, você é lindo, você é maravilhoso, nunca encontrei uma pessoa tão maravilhosa. Mas até onde vai isto? Até que fique junto? Até que consiga o prêmio? Até que iluda? Até que leve para a cama? Isso não é verdade. Isso é interesse. Então, essas posturas, elas são muito comuns no ser humano. E dificilmente o homem aprendeu a elogiar sem querer nada em troca, por reconhecer aquilo que realmente existe de bom. A gente tem a história do caranguejo. A gente parece o caranguejo brasileiro. Conhece o caranguejo brasileiro? O caranguejo brasileiro, o cara é assim. Ele foi na feira, estava passeando, e ele chegou numa banca de assim, peixe, né? Tinha duas panelas bem grandes. Uma estava escrito assim, caranguejo brasileiro, e a outra estava escrito caranguejo japonês. Aí ele olhou assim, só que uma estava tampada. Tinha uma tampa e tinha uma pedra em cima da tampa. A outra não, a outra estava aberta. Aí ele falou assim, escuta, por que tem essas duas coisas aqui, caranguejo brasileiro, caranguejo japonês? Mas os brasileiros aqui estão sem tampa e os japoneses aqui, o caranguejo japonês, tudo tampado. Aí o dono da coisa falou assim, sabe o que acontece? É que o caranguejo japonês, ele é diferente. O que acontece? O primeiro, tá vendo que tá todo mundo preso. Então ele se põe embaixo, vem um outro e sobe em cima dele. Vem um terceiro e sobe em cima e eles vão fazendo uma escadinha. O que está lá embaixo vai morrer por causa do peso de todos eles. Mas quando chega a certa altura, todos os caranguejos que estão dentro da panela, eles fogem e vão embora. Morre 3, 4, 5, mas os 20 fugiram. Então a gente tem que botar aqui essa panela com os caranguejos, põe uma tampa e ainda tem que pôr um peso, porque senão eles conseguem empurrar a tampa. Nossa, é mesmo? É. Mas e os brasileiros? Ah, os brasileiros não tem problema. Porque quando um começa a subir um pouquinho, o outro já vem e puxa ele para... Não, é eu que vou primeiro. Aí o outro vem em cima. Não, é eu que vou sair primeiro. Eles não se organizam nunca. Então um fica puxando a perna do outro. Não preciso nem pôr tampa. É algo que mais ou menos a gente encontra não em termos de nacionalidades, né? Porque essa historinha tem uma noção muito grande da extrema participação que os japoneses aprenderam desde a sua infância a terem na vida comunitária. E a disputa, né, que o ocidental tem, não só o brasileiro, mas todos os ocidentais, nessa vida maluca de cada um passar a perna no outro. Mas isto é o quê? É a manifestação do primitivismo em cada um de nós. Os espíritos, quanto mais primitivos, mais individualistas, menos solidários. E é isso que nesse texto a gente está vendo Emmanuel nos fazendo refletir a respeito. É preciso ter uma noção de que aquilo que você oferece, você vai receber. Que as coisas valem na medida em que você coopera para que alguém também tenha vontade de cooperar com você. Vamos continuar, Solange? Vamos lá. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. E assim,
Como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência sem alentá-la. Então, nós estamos vendo aqui que nas situações difíceis mesmo, em que parece que o entendimento é impossível, nós aprendamos a não valorizar o erro e não condenar irremissivelmente quem errou. Devemos ajudar aquele que errou a que ele vença isto. E devemos combater o erro pela iluminação, pelo esclarecimento. Porque todos os que erram vão voltar a acertar. Não é porque cometeram aquele equívoco que se tornam maus. E é isso que, quando você começa a compreender a missão de ajudar as pessoas, você passa a dar a estas pessoas a chance de elas se redimirem por elas mesmas. Conta a história de Alexandre o Grande, que em um determinado momento da sua grande empreitada, quando eles já tinham conquistado muitos povos, muitas nações, e eles haviam adquirido todos os tesouros, o tesouro do imperador, do Alexandre, do conquistador, estava ficando cada vez maior. E ele tinha um contador que o acompanhava. E este contador, depois de um tempo, começou a roubar o tesouro, né, do rei. Começou a passar assim, começou a pegar para si. E os que estavam ao lado de Alexandre começaram a desconfiar e, por fim, depois de colocar alguns espiões, perceberam que, de verdade, aquele que era um confiado homem de administração, que vinha até de antes, quando o pai, o Filipe II, era o rei, ele estava se valendo dessa confiança para furtar o tesouro da Macedônia. E, obviamente, o ladrão foi flagrado, fizeram as coisas de tal maneira que pegaram todas as provas e levaram estas provas para a tenda do rei com o contador. Todo mundo sabia que para um ladrão deste tipo e deste nível de confiança só existia uma sentença, que era perder a cabeça pela espada. Então, dentro da tenda, com os outros generais que estavam acompanhando, este homem, que já não era novo, ele, diante de todas as provas, ele se prostra diante de Alexandre e diz: eu servi honradamente seu pai e tive a honra de seguir com a confiança do rei que você se tornou. Mas eu fui indigno dessa confiança. Confesso que fiz o que não deveria ter feito. Sei que isto me condena à pena justa, que não é culpa do rei, é culpa da minha escolha. Aqui, majestade, eu estou diante de vós, pronto para perder a vida e pagar pelo meu crime. E ele então deita a cabeça, como a dizer: pode me decapitar, que eu mereço. Então Alexandre chega perto do homem e lhe diz: você sempre foi um homem de confiança. Você sempre foi uma pessoa que nunca me deu motivo para desconfiar. Todos nós somos capazes de fazer coisas lindas e somos capazes de errar. Prefiro que você viva como um homem honesto do que morra como um ladrão. Levante-se, que você continuará a ser o meu contador. E então este homem, diante dessa postura do rei, que poderia tê-lo matado, reconhece a grandeza do perdão e passa a ser, dali para frente, o mais fiel de todos os contadores que o rei já pôde ter enquanto ele estava em campanha de conquista.
nunca mais desapareceu um fio de cabelo. E isto aqui está representado por aquilo que Emmanuel está falando, que nós devamos sempre procurar reparar nas pessoas aquilo que elas têm de bom e que foi maculado por um equívoco. É claro que existem atitudes que precisam ser punidas, que precisam da cadeia, mas isso não significa que esta pessoa esteja indigna e que não mereça nem a ajuda, nem a cooperação, nem a mão estendida, para que ela possa enfrentar as consequências disso. Mas em outros comportamentos que não chegam a esse grau de gravidade em que realmente a punição precisa ser feita para a exemplificação de todos, há muitas pessoas que se negam até a compreender a fraqueza alheia e enaltecem aquilo que a pessoa era antes e depois a achincalham porque ela escorregou. Esta postura não é aquela do entendimento. Essa postura é a da pessoa mesquinha que achava que ninguém poderia esquecer, que ninguém podia escorregar, melhor dizendo. E isto, Emmanuel está dizendo que da mesma forma que o agricultor sabe separar o verme para proteger a lavoura, sabe combater a praga para que as árvores depois frutifiquem, é preciso o nosso entendimento também tenha meios para auxiliar o companheiro que caiu sob o peso da delinquência, sem aprovar a delinquência. Lutar contra o crime sem massacrar o criminoso. Apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. E de uma certa maneira foi o que Alexandre fez. Ou seja, ele, rei, ele se apequenou, né? Ele entendeu, ele utilizou do entendimento para auxiliar essa pessoa que havia caído em erro. Então, o que Emmanuel diz para a gente, que apequenar-se para ajudar o outro, acentuando, assegurando a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. E vamos em frente. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. É, entendimento. No livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós já estamos preparando para lançar, e em alguns dias isso já estará à disposição de vocês no nosso programa O Espírito da Letra, existem algumas descrições muito interessantes. Em uma reunião mediúnica, está lá um médium muito potente, muito capacitado para enxergar as coisas, e ele está vendo sentado na plateia 2 indivíduos que são criminosos, que foram ao centro. E estão sentados lá, é claro, ocultos da polícia, mas as suas ideias, os crimes que eles cometeram, estão visíveis às pessoas que têm a potencialidade da vidência e aos espíritos. E então o médium pergunta, veja, ao seu mentor, ali estão sentados 2 criminosos, o que eles vieram fazer aqui? Não será melhor a gente acusar a presença deles e chamar a polícia para prendê-los? E o mentor diz a ele, sabe, meu filho, estes homens que estão aqui, eles fizeram coisas que não são boas, mas nós estamos aqui para ajudá-los, não para julgá-los. Façamos a nossa parte naquilo que é melhor, porque eles continuarão criminosos pelo mal que fizeram. Mas aqui podem recolher algo de bom, que faça com que eles se arrependam e abdiquem desta vida de crimes. Coisa que uma delegacia ou que um aprisionamento não vai ser capaz de fazer por eles. Então, entreguemos a Deus a capacidade de julgar e de prender. E façamos apenas a parte que nos cabe, que é de estender a mão
de ajudar, de compreender. E assim, quem sabe, não será esse o momento de que eles se regenerem, não é mesmo? Então, o entendimento faz com que a esperança brote. Até porque, sabe o que acontece? Quem de nós já não matou alguém, não é mesmo? Ah, nesta vida não. Mas nós já vivemos tantas vidas, já fomos guerreiros, já fomos assassinos, já fomos ladrões, já cometemos todas essas máculas que nós temos que carregar conosco. Já nos prostituímos, já prostituímos as outras pessoas, já acabamos com famílias, já destruímos esperanças, já traímos a divindade em tantas coisas. Porque agora somos os puros que não olham para o seu rabo de palha, mas olham para julgar aqueles que falham. É esse o conselho de Emmanuel. Para que nós possamos subir, compreendamos aquilo que os outros também têm de equivocado e ajudemos para que nós não subamos sozinhos, subamos com outros, né, que nos acompanhem. É muito bonito isso. Essa questão de nos colocarmos sempre de uma certa forma, esse entendimento, ele nos remete a que nós possamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Quando nós nos colocamos sempre no lugar do outro, a gente tem uma visão diferente, um entendimento maior a respeito daquela pessoa, dos porquês dela ter agido assim, e assim fica mais fácil da gente compreender e até poder ajudar. De uma certa maneira, isso que o André falou pra gente, que eu acho que é importante, como nós já vivenciamos em outras vidas, né, situações muito difíceis, já fomos criminosos, já fizemos muitas coisas erradas, com certeza nós tivemos a nosso benefício o amparo de espíritos amigos que tiveram muito entendimento para conosco, para nos auxiliarem, e se hoje nós somos o que somos, no pouquinho que nós melhoramos, é graças a esses espíritos amigos, a esses espíritos tão queridos que nos tutelam. E da mesma forma, a gente entende que no plano espiritual a importância dessa união, desse entendimento mútuo geral, desse amor incondicional que esses espíritos queridos têm e que nos ensinam sempre. Olha, Solange, no livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico Xavier, Pontos e Contos, existe um capítulo que se chama Estranhos Credores. Eu recomendaria a que qualquer pessoa interessada em elucidar isto pudesse ler este capítulo, Estranhos Credores. Vai falar da Diana, um espírito luminosíssimo que Humberto de Campos diz que nunca havia encontrado um ser de tanta luz e que se dedicava aos que estavam perdidos nas trevas, nos abismos. Ela se entregou por 50 anos a dedicar-se a eles. E então Humberto de Campos vai contar a epopeia desta alma. E isso vai servir para todos nós de estímulo, para que a gente saiba como ter entendimento. Leia ele, o capítulo que diz no livro Pontos e Contos sobre os estranhos credores. Se não me engano é capítulo 28, é lá para o fim do livro, mas é muito bonito, ok? É isso aí, nós agradecemos a sua participação, que você possa continuar conosco, adquira seu livro, assista os programas anteriores, curta, compartilhe mesmo, gente, com os amigos, com os familiares. Se você quiser estudar conosco, nós estudamos no Espiritismo Sem Mistério, às terças-feiras, a partir das 16 horas. Nós fazemos um estudo que é bastante interativo, você pode enviar suas dúvidas, suas perguntas. E no Livro dos Espíritos, né? É o estudo do Livro dos Espíritos de 15 em 15 dias. Aí você vê o nosso cartaz Espiritismo Sem Mistério. E aí você também poderá esclarecer algumas dúvidas. Como também nós estudamos na nossa TV Alvorada Espírita, no YouTube, youtube.com/TV Alvorada Espírita, tudo junto. Nós também estudamos o Livro dos Espíritos todas as quartas-feiras à noite, às 20 horas. São 2 horas de estudo que você também pode mandar pergunta, pode participar. Nós temos uma alegria de ter muita gente conosco, seja no Espiritismo Sem Mistério, de 15 em 15 dias na TV Mundo Maior, seja no YouTube da TV Alvorada Espírita. A gente espera vocês, não é, Solange? É isso mesmo, nós nos vemos lá e no próximo capítulo aqui, que vai falar sobre berço. O que será que Emmanuel tem a nos dizer a respeito desse título, berço? Vamos capítulo pensar. 11. Até o próximo. Lá. Tchau, gente.